É possível você ser forte diante das pessoas e ao mesmo tempo estar espiritualmente enfraquecido diante de Deus? Claro que sim. E nós temos uma experiência disso na vida de Sansão. A história de Sansão, com seus erros e os seus acertos, nos chama a atenção de como devemos viver no nosso relacionamento com o Senhor. A palavra de Deus nos ensina, ela nos mostra tudo aquilo que Deus espera dos seus filhos. Nós somos filhos de Deus, muito mais do que povo, muito mais do que uma nação. Nós somos chamados a termos um relacionamento de plena intimidade com o Senhor. Chegamos ao capítulo de número 16 do livro de Juízes. E nesse capítulo nós temos ali os momentos finais da vida de Sansão. O texto bíblico nos diz que Sansão governou Israel como juiz durante 20 anos. E foram 20 anos de muita turbulência, porque a briga de Israel com os filisteus foi algo que foi constante nesses 20 anos. E nós tínhamos um problema muito sério. O próprio povo de Deus estava acomodado com a situação de viverem em escravidão, em viverem oprimidos pelos filisteus. Agora, no capítulo de número 16, nós primeiro encontramos Sansão vivendo ainda as suas paixões. Em Gaza, ele vai num prostíbulo. Os filisteus tentam pegá-lo ali, mas mais uma vez ele sai vitorioso. Ele continua andando e ele se apaixona novamente. Ele se apaixona desta vez por Dalila. E quem não conhece a história de Sansão e Dalila? Capítulo 16 de Juízes nos mostra como muitas vezes a paixão te leva a confiar em quem não merece a sua confiança. Então, cuidado em quem você está confiando. Sansão, então, começa um relacionamento com Dalila. Passa a viver com Dalila. Ele dorme no colo de Dalila. Ele está tão apaixonado por ela que ele pensa que há reciprocidade nessa paixão, nesse amor entre ele e Dalila. Ali nós vemos como alguém pode trair o outro sem mensurar as consequências disso. Dalila faz isso com a maior simplicidade. Ela recebe dinheiro para descobrir de onde vem a força de Sansão. Ela tenta, ela pergunta, ela conversa, e aí chega num determinado momento que ela chantageia Sansão. Ela diz: amor, já te perguntei 3 vezes, você não confia em mim? E aí Sansão, apaixonado, diz para ela de onde vem a força dele. E quando ele conta a história, ele fala a verdade. Nunca se passou navalha na minha cabeça. Foi as palavras de Sansão. Afinal de contas, foi feito o voto de Nazireu. Ou seja, eu fui dedicado ao Senhor desde o meu nascimento. Eu fui dedicado a Deus para liderar Israel. Eu fui dedicado a Deus para ter uma vida de pleno relacionamento com o Senhor. Só que Sansão não conseguia vencer as suas paixões e por causa disso ele sofre as consequências. Enquanto Sansão está dormindo no colo de Dalila, Dalila chama um cúmplice. Esse vem e corta as tranças, corta o cabelo de Sansão. Depois disso, Dalila grita: Sansão, os filisteus estão chegando! Sansão se levanta pensando que era tudo como antes, para guerrear, para brigar. Mas ali no momento, a Bíblia diz que Deus o abandonou. Acabou, Sansão, agora está contigo. Vamos ler o texto bíblico? Está lá em Juízes, capítulo 16, verso 20, que diz assim: ela gritou: Sansão, os filisteus estão chegando. Ele se levantou e pensou: eu me livrarei como sempre. Sansão não sabia
que o Senhor o havia abandonado. Isso serve como alerta para mim e para você. Muitas vezes estamos indo à igreja, Sansão era parte do povo de Deus. Muitas vezes estamos no meio do culto, até falamos bonito, mas o nosso relacionamento com Deus está fragilizado, está rompido. O mais importante para que você continue sendo povo de Deus, cristão, igreja do Senhor, congregação do Senhor, é um relacionamento diário com o Deus eterno, com o Deus Todo-Poderoso. A força de Sansão não estava no seu cabelo. A força de Sansão estava no seu relacionamento com o Senhor. E a sua força? Onde é que está a sua força? Você tem confiado na sua capacidade? Você tem confiado na sua inteligência? Ou você tem depositado a sua confiança em Deus, suplicando: Senhor, mais um dia na tua presença, faça o teu querer na minha vida, eu quero cultivar mais e mais um relacionamento de grande intimidade contigo. É isso. O próprio Jesus diz que nós podemos chamar o Deus eterno, o Deus todo-poderoso, o grande Deus, de Pai. Quando a gente olha para o Deus Pai, eu vejo Sansão ali, com os olhos furados, acorrentados, sendo humilhado. Ele faz uma oração: Deus, me dá só mais uma chance, me dá só mais um momento de força. Mesmo sem enxergar, ele pega e pede para ficar próximo a uma coluna. Deus escuta a oração de Sansão. Deus restabelece a força de Sansão naquele momento. E na sua morte, diz o texto bíblico, Sansão matou mais dos inimigos de Deus do que com a sua vida. Ou seja, os filisteus é que saíram humilhados naquele momento. Os filisteus é que saíram vencidos naquele momento. Porque a nossa força vem do Senhor. Por isso, hoje eu quero te fazer um convite. Confie plenamente no Senhor, busque intimidade com Deus e o principal, faça a vontade de Deus. Viva em obediência na presença do Senhor. Que Deus abençoe de forma rica e poderosa o seu dia.